Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, chegou então a quinta-feira, dia 3 de abril, depois que o Vasco empatou na Copa Sul-Americana com a equipe do Melgar na altitude de Arequipa, no Peru. Conheço lá, já já vamos falar sobre este tema. Vamos falar também sobre o jogo Vasco e Corinthians, quem apita e por que a Polícia Militar vetou o jogo contra o Flamengo em São Januário. Então, são alguns assuntos. Inter tentou levar jogador do Vasco, enquanto que o clube emprestou outro que a galera não aprovou lá para os Estados Unidos. Antes, aquele pedido tradicional de sempre, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Encontrei vários amigos, né, que nos acompanham, mas não estão inscritos. Sabe por quê? Porque não sabe se inscrever. E aí eu ajudei. Ó, você clica aqui em inscrito, habilita, vai no joinha, dá joinha e vai no sininho e também habilita o sininho. Para quê? Para receber as nossas notificações. O que é notificação? Toda vez que a gente subir um vídeo, vai chegar lá um alerta para você que tem um vídeo novo do Wellington Campos FC. Tá bom? Então, você, meu amigo, você, minha amiga, Wellington, eu não sei mexer muito bem com celular, com esses negócios, só sei ver o vídeo, pede uma outra pessoa para te ajudar, seu neto, sua neta, seu filho, né? Uma pessoa que conhece um pouquinho mais. É muito simples e você vai nos ajudar se inscrevendo, tá bom? Roda a vinheta. Muito bem, minha gente, deixa eu agradecer meu amigo Zé Colmeia pelos 2 vídeos que nós fizemos, que estão aí no ar, né? E que está tendo uma recepção muito grande, até porque o Zé demonstra toda a sua paixão pelo Vasco da Gama e pelos comentários. Hoje tem aqueles abraços, a gente viu o carinho que o torcedor tem com ele, né? É vascaíno puro, vascaíno que, quando pensa no Vasco, é para ajudar o Vasco da Gama. Então, você não assistiu ainda? Tem 2 vídeos, a parte 1, a parte 2. Dá um tempinho para você, até para você conhecer um pouquinho mais da história do Vasco da Gama, né? Nesse vídeo, a gente está colocando o Ernesto, presidente da Vila da Feira. Ele fala e se emociona quando lembra de uma das figuras mais queridas, mais doces que eu conheci no Vasco da Gama, chamado Amadeu Pinto da Rocha, que não está mais entre nós. Então, várias coisas lá com o Zé nos 2 vídeos. Se você ainda não viu, vai lá, clica no joinha e se inscreve aí também. Mas vamos lá. Eu sei que o torcedor do Vasco, ele ficou frustrado com o empate de 3-3 lá na altitude de Arequipa, no Peru, com o Melgar. O Vasco estava vencendo e, sem dúvida, é muito complicado jogar na altitude. Mas o que acontece, Wellington? Primeiro, que o ar é rarefeito, né? Ó, se eu passar a mão aqui assim, desse jeito, eu vou sentir um ventinho. Você vai sentir um ventinho. Por quê? A gente tem, graças a Deus, muito ar. Nós estamos a nível do mar aqui no Rio de Janeiro. Mas quanto mais alto você estiver, menos ar fica circulando. Então, para quem não está acostumado, você puxa o ar e ele não vem. Então, ele altera um monte de situações no seu corpo e na vida das pessoas e também no futebol. Para você ter uma ideia, a bola fica mais rápida. Por que a bola fica mais rápida? Porque ela não tem atrito, não tem vento para segurar a bola, né? A bola fica bem mais rápida. E o Vasco chegou a fazer 3 gols. Agora, muita gente fala do jogo sem saber o que aconteceu lá dentro do campo. O Fábio Carilli, na sua entrevista da Comebol, ele abre revelando
que vários jogadores no intervalo pediram o balão de oxigênio para respirar. Muitos disseram, ó, não dá mais para mim, não estou aguentando respirar. E é essa a sensação sim que dá. Vamos assistir o Fábio Carilli. No intervalo, muitos jogadores pedindo oxigênio, só da linha defensiva ali 3, né? Menos o João pedindo. Outros jogadores no intervalo, só aguento mais 10, 15 minutos. E aí a gente começou a desfazer da bola e viemos para trás, não conseguimos sair, jogadores sentindo o cãibra ali. Não é desculpa isso. Então, em cima de tudo que aconteceu, das circunstâncias, a gente tem que comemorar esse ponto, mas eu sei que um pouquinho mais de atenção a gente poderia estar levando 3 pontos daqui. Sobre o jogo, tudo que a gente imaginou, um time que buscava muito jogo pelos lados, com bastante cruzamento. Nos preparamos para isso, mas não executamos bem também essa parte aí como tinha que ser feito, né? E o adversário fez 3 gols e os 3 por cima, né? A gente um escanteio no primeiro tempo, 2 os 3 por cima. Vamos levantar a cabeça e pensar no brasileiro daqui para frente. Lateral esquerdo. Hoje a gente tem o Lucas Piton como opção e o Vitor Luiz no banco. Você tem outra alternativa. No caso de hoje, né? Faltou um lateral com mais intensidade. O time do Melgar atacou muito pelo lado esquerdo da defesa do Vasco. Sofremos muito por aquele espaço e não tivemos ali uma dobra de marcação, ou até mesmo um jogador que tenha um poder de marcação maior. Queria que você falasse também sobre essa questão de opção de elenco pelo lado esquerdo. Primeiramente, a gente não chama adversário, né? A ideia era colocar bastante jogadores do meio e a gente tentar ficar com a bola, sair tocando, valorizar a posse de bola, já que a gente não estava conseguindo atacar, ficar mais com a bola onde a gente não conseguiu. A gente recuperava a bola, o adversário pressionava no nosso campo e a gente já perdia e eles continuavam no nosso campo, né? Independente dos jogadores que você coloca no campo, a sua ideia nunca é trazer. Coloquei o Ryan como 9, que é um jogador de velocidade, o Adson, que é um jogador que está voltando, que a gente sabe que tem velocidade também com drible para ficar mais com a bola, mas infelizmente não funcionou. Eu estou muito satisfeito com o elenco, cara. Estou muito satisfeito. Aqui quando a gente ganhar, todos vão ganhar, e quando acontecer alguma coisa de errado, quando perder, todos vão perder, né? Não vou nunca aqui colocar a cabeça de ninguém, né? Esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é de orientar, de acertar e de fazer que eles tenham a cabeça erguida e comprometimento com essa instituição todos os jogos. El partido que están ganando ustedes 1-3, si esperaban el replanteamiento y cómo iba a salir a Melgar a jugar desde el minuto número 1. Y la segunda pregunta es cómo afectó en los entrenamientos, la altura, la preparación y todo el desarrollo del partido. Muchas gracias. Eu não entendi a primeira pergunta, vou responder a segunda. Praticamente não teve preparação, né? Tivemos um jogo muito intenso no domingo pelo Campeonato Brasileiro, uma viagem que ela também é desgastante, e ontem uma movimentação bem leve, né? Para que esses jogadores tivessem energia para ir para o campo hoje. Esse foi o trabalho, né? Mas chateado porque fica com esse gosto amargo, né? De poder levar 3 pontos, mas não conseguimos. 1 ponto, seguimos agora pensando no Corinthians no sábado, e depois terça-feira voltamos a pensar na Sul-Americana. Carilli, Lineker Beyond, a hora do Vasco aqui de novo. Sobre o próximo jogo contra o Corinthians, o torcedor do Vasco pode esperar uma atuação com essa mesma equipe? Teremos controle de cargas, alguma rotatividade, algo do tipo? Muito cedo para responder, né? O jogo terminou agora, muito cedo, é esperar ter uma resposta dos jogadores, departamento médico e departamento físico, para a gente definir o que fazer. Carilli, é cedo para responder, mas você tem 2 jogos da Sul-Americana agora dentro de casa. A tabela mostra 2 jogos dentro de casa. Se fosse conversar com você antes do jogo e falasse, o empate contra o Melgar seria um bom resultado, sem saber o contexto do jogo, o que aconteceria, você fecharia o empate, diria que seria um bom resultado, por jogar na altitude e tudo mais, e a possibilidade de encaminhar a classificação dentro de casa? Quando você vem para uma partida dessa, a gente viu o jogo que eles fizeram contra o time do Paraguai, que perderam a classificação, Cerro, né? Contra o Cerro, a gente viu quanto que era difícil jogar aqui, e a gente não chega muitas vezes a imaginar chegar e fazer 3 gols aqui. Fizemos, né?
Mas sim, sem dúvida nenhuma. Pô, conseguir um empate lá por todas as dificuldades antes do jogo é um resultado muito bom. Mas pelas circunstâncias do jogo, a gente fica chateado sim que a gente poderia ter saído daqui com 3 pontos. Obrigado. Os dois jogos em casa? Então agora, assim, Cereto, o que eu tenho passado assim, para a imprensa e para o dia a dia, sempre pensar no próximo jogo, né? Senão a gente não vai aguentar, é muita coisa, não posso pensar no jogo de terça se eu tenho um jogo muito importante no sábado. Então agora focar, sentar com todos os profissionais ali, departamento médico e físico e técnico, para a gente tomar a melhor decisão e pensar só no jogo de sábado. Passou o jogo de sábado, a gente volta a pensar na Sul-Americana. Obrigado, Carilli. Então, Fábio Carilli explicando essa situação do jogo. Poderia ter perdido lá, mas poderia ter vencido, concordo plenamente com quem falou. Os jogadores também falaram que faltou um pouco de atenção. O Verratti ficou muito bravo, até porque ele fez 2 gols, né? E era para o Vasco ter trazido 3 pontos lá de Arequipa. Mas agora é pensar no Corinthians, Vasco e Corinthians, sábado às 18h30, na Neoquímica Arena, lá em São Paulo, lá em Itaquera. Vai apitar o Anderson Daronco e o árbitro de vídeo será o Rodrigo D'Alonso, de Santa Catarina. Então, é um jogo muito importante para o Vasco, que ganhou a primeira de virada do Santos, e se vencer um novo paulista, o Corinthians, vai dar um salto de qualidade na sua participação no Brasileirão. Vai enfrentar o ex-técnico Ramon Dias, né? Junto com o Emiliano Dias. Eu tenho um carinho e um respeito e uma admiração muito grande pelo Ramon, desde os seus tempos de seleção da Argentina e quando passou pelo Vasco da Gama também, como técnico. Pegou o Vasco na última colocação, salvou o Vasco de mais um rebaixamento. Então vai Vasco e Corinthians, sábado, na capital paulista. Agora, uma notícia que foi oficializada no final do dia é de que a Polícia Militar do Rio de Janeiro vetou o clássico Vasco e Flamengo em São Januário, por questões de segurança. Eu vivi alguns clássicos, Vasco e Flamengo em São Januário, e todos eles foram problemáticos. Não teve um clássico que não teve problema. Um deles, nós tivemos muito gás de pimenta, e aquilo ali, eu peguei um restinho daquilo, meu Deus, que sensação horrorosa é respirar aquele gás de pimenta. E a polícia precisa fazer tudo especial, conduzir a torcida do Flamengo, né, de um determinado ponto da cidade a pé até dentro de São Januário, fazer a escolta, devolver a torcida do Flamengo em um ponto de segurança. O jogo fica muito tenso. Eu sei da diretoria querer fazer os clássicos em São Januário, mas, por enquanto, não tem jeito. A polícia só autoriza o clássico com o Botafogo. É uma questão de segurança. E vou dizer mais, eu já vi jogo com o Flamengo em São Januário, em que, já tem anos, e os mais antigos vão lembrar, alguns torcedores do Flamengo quebraram vários pontos do estádio, destruíram banheiros de São Januário, picharam, fizeram um monte de coisa. Deu trabalho e custo financeiro para recuperar São Januário. Então, a polícia vê esse lado aí, até pela quantidade de efetivo que ela terá que disponibilizar. O que você acha? Quero a sua opinião. Eu não sou dono da opinião, não, apenas dei meu testemunho de ter visto alguns jogos Vasco e Flamengo em São Januário, todos com problema. O que é mais aqui que a gente precisa dizer? É que para o jogo entre Vasco da Gama e Puerto Cabello, terça-feira, 21h30 em São Januário, dia 8, restam poucos ingressos para o setor VIP. Arquibancada e cadeira social já estão esgotados, né? E o Internacional tentou a contratação do Puma por empréstimo, o Vasco não aceitou, no máximo admite vender o jogador. Já o Máximo Rodrigues,
que não aprovou na sua passagem pelo Vasco, foi emprestado ao Toronto dos Estados Unidos até o final desta temporada. O que você achou? Tem que vender o Puma? Tem que emprestar o Puma Rodrigues? E o Maxi, o que você achou da passagem dele pelo Vasco da Gama? Comente aí, deixe o seu nome, deixa eu abraçar o Luiz Matos em Rio das Ostras, deixa eu abraçar o Antônio Carlos Najar, o José Carlos Fonten em Picos, no Piauí, o Elson Pereira está em Campos dos Goitacazes, no Rio, o Álvaro Pereira em Duque de Caxias, meu amigo José Saraiva, sempre participando com a gente direto de Manaus, o Brizola Alves, botou lá, deu like, que legal, o Aline Moreira, né, o Adriano Eduardo, também lá em Santos Dumont, Minas Gerais, o Sebastião Almeida em Carmo, aqui no estado do Rio de Janeiro, o Paulo César em Bom Jesus, de Itabapuana, Conceição, lá em Ubá, Minas Gerais, o Jefferson Patrício e também o Renato Tenquini, é isso aqui? Tenquinini, é isso aí, um sobrenome meio complicadinho. Então, faça como eles, deixe aí o seu comentário, deixe o seu nome, o nome da sua cidade. No próximo vídeo a gente manda aqueles abraços que a galera gosta. É aquele pedido, né? Se inscreva no nosso canal. A gente quer chegar a 100 mil inscritos. Estou precisando de cada um de vocês. Estou mendigando, sim, fala a verdade. Só falta ajoelhar aqui para pedir a sua inscrição, o seu like no nosso canal. A gente faz isso aqui com um prazer, com uma responsabilidade, né, com uma seriedade muito grande, porque você, inscrito torcedor, você merece toda a nossa atenção. O Fluminense anunciou a contratação do Renato Gaúcho. É o novo técnico tricolor pela 7ª vez. Renato, que já foi técnico do Vasco da Gama, era pretendido até pelo clube, antes do Fábio Carilli, mas acerta com o tricolor e parece que terá um dos maiores salários do Brasil, algo em torno de R$1,5 milhão, foi o que eu ouvi aí nas redes sociais. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.